e paz a todos vocês. Que bênção, né? E que privilégio para nós estarmos mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, para glorificar a Ele, para bendizer o nome dEle e também para sermos cheios da presença do Senhor logo pela manhã. Eu convido você a fechar os seus olhos, você que pode, para que juntos possamos orar ao Senhor e bendizer o nome dEle. Amém? Feche seus olhos então. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque mais uma vez, logo pela manhã, o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos juntos para louvor e honra do teu nome, para podermos ouvir uma devocional, para orarmos e também para aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Que nessa manhã o Senhor fique conosco, que tudo que for dito aqui seja absorvido pelo nosso coração, e que o nosso coração esteja sempre atento aos teus mandamentos. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que incrível, essa semana nós estamos aí nessa caminhada e jornada, aprendendo sobre o nosso coração, aprendendo sobre os intentos do nosso coração. E quanta coisa nós já aprendemos essa semana, né? Nós aprendemos que o nosso coração por ele mesmo, a natureza do nosso coração é enganosa e desesperadamente corrupta. Nós aprendemos também que esse engano, ele teve uma origem. E foi lá no Jardim do Éden com os nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós vimos que a serpente ali enganou os nossos pais e então eles cometeram o primeiro crime, o primeiro pecado, através desse engano. E ao longo da semana nós também aprendemos sobre que nós devemos ser firmes na nossa decisão, no nosso coração, assim como Daniel foi. E ontem nós vimos como Deus é soberano no seu governo, porque Deus, assim como na vida de Moisés, governou na sua soberania todo um plano para o livramento, a libertação de um povo, o povo que estava escravizado no Egito. E nós vimos que Deus, então, assim como tomou o coração de Moisés para aquela liderança, Deus também endureceu o coração de Faraó e os perseguiu. E hoje nós vamos conversar um pouco aí sobre os planos dos homens e os planos de Deus. Nós vamos ver esses dois paralelos aí, o que acontece, né, tanto no coração humano quanto no coração de Deus. Mas antes disso, eu convido você a pegar a sua Bíblia, você que pode, e abri-la conosco no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Irmãos, que bênção, né? O homem mais inteligente, o homem mais sábio do mundo, nos ensinando então sobre o nosso coração. E ele está deixando uma margem muito ampla para nós, dizendo que o nosso coração ele pode fazer planos. E qual de nós já não fizemos planos na vida? Nós já sonhamos um dia em nos casar, ter filhos, aqueles que já são casados, aqueles que já têm filhos, nós pensamos e sonhamos com isso, nós fizemos planos para isso. Qual de nós também ainda não teve um sonho ou um plano de ter uma casa própria, de ter um carro próprio, talvez de fazer uma viagem, e talvez uma coisa muito simples na vida, talvez tomar um sorvete. Nós nos planejamos durante a semana para que no final de semana, nós possamos tomar aquele sorvete gostoso. Então o nosso coração ele pode fazer planos. Mas Salomão ele vai dizer: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E quando a gente olha para esse texto e fala aqui sobre a resposta certa dos lábios, nós vemos a resposta de Deus. Nós vemos a fala de Deus. E nós entendemos que todas as vezes em que Deus age, em que Deus fala,
alguma coisa e acontece uma ação, nós vemos que é o próprio Cristo. Nós vemos que é Ele que está agindo em nossas vidas. Então, a resposta certa dos lábios que vem do Senhor é a resposta de Cristo para nós. João vai falar que tudo o que foi feito se fez por intermédio dele. E que sem ele nada tinha acontecido, nada tinha sido criado. Irmãos, que bênção isso. Nós vemos a ação de Cristo nas decisões do nosso coração, nas decisões dos planos e dos projetos que nós fazemos. E é importante ressaltar aqui também, antes da gente começar a fazer esse paralelo, que essa resposta certa não é para todos os homens. E esses não está implícito ali, implícito não, desculpa, não está incluso ali os ímpios. Mas a resposta certa que vem dos lábios do Senhor é para nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus. Nessa manhã eu quero caminhar um pouco com você em toda a Escritura. Nós vamos ver aí então os planos dos homens e os planos de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver alguns planos do coração do homem. Nós estamos vendo aí que o coração do homem, quando se trata do Velho Testamento, é a palavra leve. E leve significa pensamento. Leve significa aquilo que nós planejamos, é a nossa mente, tem a ver com o nosso intelecto, aquilo que nós pensamos antes de falar, pensamos antes de fazer, né? Então nós vamos ver aí quais são os planos dos homens de acordo com a Bíblia. Eu consegui colocar 3 pontos aí para a gente poder caminhar, tá? Em primeiro lugar, nós vamos ver que todo desígnio do coração do homem é mau. Olha só, ele é inclinado para o pecado. Em Gênesis 6:5, eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis 6:5 vai dizer o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do coração. O próprio Deus, lá das alturas, da eternidade, olhou para nós e percebeu que havia maldade no nosso coração e que todo o desígnio do nosso coração era mau. Então nós vemos que os planos que nós fazemos por nós mesmos, guiados por nós mesmos, pela nossa carnalidade, nós somos guiados pelo pecado. Em segundo lugar, o coração do homem ele faz propósitos em intenções pecaminosas. O livro de Provérbios também, capítulo 19, o versículo 21, vai dizer o seguinte: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aí nós já vemos uma passagem muito bacana falando sobre os desígnios do coração do homem, que o homem tem desígnios mesmo. Mas se nós não formos guiados pelos desígnios do Senhor, o homem pode fazer propósitos, pode ali fazer planos, mas se nós não formos guiados pelo Senhor, nós seremos contaminados sempre pelo pecado. E em terceiro lugar, alguns planos dos homens são planos de decepção e vaidade. Eclesiastes vai nos dizer isso claramente no capítulo 1, no versículo 1 e 2, onde ele vai dizer o seguinte: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a gente vê que vaidade não é uma coisa boa. Já vem daí, o princípio daí. O homem faz planos vaidosos. E, irmãos, a gente precisa entender que não é errado nós fazermos planos, projetos para as nossas vidas, projetos para a nossa casa, para a nossa família. Não é errado planejar uma viagem.
Planejar talvez comprar um carro, como eu disse aqui, uma casa, adquirir uma casa própria. Isso é bênção demais para nós. Mas tudo isso é vaidade. Porque mais para frente ele vai dizer que a vaidade passa. Tudo isso passa. Mas só o que permanece é o que ele vai dizer aqui, ó. É o Senhor. As palavras de Deus são o que permanecem. Nós acabamos de ler aqui em Provérbios. Agora, em contrapartida, eu quero ver com você sobre Deus oferecendo o dobro para nós. Eu mostrei para vocês 3 planos dos homens. E agora eu quero oferecer 6 planos de Deus para o seu coração. Planos de Deus para o nosso coração. Olha só o que ele vai falar em Mateus 5:8. Em Mateus 5:8 ele vai falar sobre a pureza e a limpeza do nosso coração. Olha só. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O nosso coração, se ele não for purificado, se ele não for limpo desse pecado, dessa mancha que o pecado faz em nossas vidas, nós não conseguiremos ver a Deus. Mas aqueles que são puros de coração, sim, esses conseguirão ver a Deus. Irmãos, às vezes a Bíblia vai falar que nós não conseguimos ver Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que Cristo é a imagem do Deus invisível. E vai dizer para nós que se nós dermos de comer a um pequenino, dermos de vestir a um pequenino, nós estamos servindo o próprio Cristo. E é assim que nós conseguimos ver a Deus. Mas nós precisamos ser limpos e purificados do nosso coração. Em segundo lugar, Deus nos oferece planos de amor e de obediência. Eu convido você que pode, depois eu vou colocar no nosso grupo, tá? Para os irmãos aí, todas essas referências. Deuteronômio 6, versículo 5, vai dizer o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Então Deus coloca no nosso coração amor à sua palavra, amor a Ele. E Ele também vai colocar a obediência, porque nós devemos obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Olha só que incrível, Deus coloca isso em nós. É plano de Deus para as nossas vidas, para que a gente viva em amor a Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois ele vai falar, amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, como nós precisamos amor? Primeiro, amar a Deus, amar os seus ensinos, os teus estatutos. Depois, nós devemos amar o nosso próximo com fidelidade, com carinho, com zelo, com misericórdia. E é Deus quem proporciona isso. São os planos de Deus para nós. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Deus tem planos de santificação para as nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. E lá nós vamos ver no capítulo 12, versículo 14, o seguinte, o autor dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só mais uma coisa que a Bíblia vai nos dizer sobre ver a Deus. Sem santificação e sem paz com todos, nós não veremos a Deus. Porque só tem santificação e só tem paz com todos aqueles que são puros e limpos de coração. Olha que incrível, a Bíblia se completando, a Bíblia se explicando por ela mesma. E esses são os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em quarto lugar que eu coloquei, Deus tem planos de renovação do coração. Nós vamos ver isso no livro de Romanos 12.
capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus então tem renovação para o nosso coração. É o que nós aprendemos, que o coração não é este órgão que bombeia sangue, mas o coração é o pensamento, é a nossa mente. Então nós precisamos ser renovados nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e vontade de Deus. Tá vendo quando nós deixamos Deus transformar e agir no nosso coração da maneira em que Ele quer, da maneira em que Ele deseja, da maneira que Ele planejou para nós? Nós sempre temos uma promessa. E nessa promessa que o apóstolo Paulo vai falar com os romanos é a transformação, é a renovação da nossa mente, para que a gente não fique baseado nas coisas somente deste mundo. Em quinto lugar que eu quero ver com você, para a gente poder caminhar para o fim, é a comunhão como era no jardim do Éden. A comunhão como era no jardim do Éden. Então a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, Moisés vai dizer o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Nós vemos que nesse momento ali, o coração do homem e da mulher havia sido corrompido pelo pecado. O homem e a mulher tinham dado vazão ao engano de Satanás. E então eles começaram a se esconder. Mas Deus tem um plano de comunhão como era no jardim do Éden. Tanto que ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Para que a gente tivesse novamente esse contato com Deus Pai. Uma ponte que nos leva ao Senhor. E é essa comunhão que Deus tem para as nossas vidas, que Deus planejou para as nossas vidas. Por isso Ele enviou o Teu Filho amado para vir até essa terra pecaminosa, andar conosco, nos ensinar, morrer por nós naquela cruz. E não só morrer, mas ressuscitar dentre os mortos para nos garantir vida e vida com abundância. E em sexto e último lugar, Deus tem purificação do nosso coração. Em Salmo 51, Salmo 51, 10, vai dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, o salmista está ali virando para Deus e falando: Senhor, cria em mim, porque dentro de mim não tem. Cria em mim algo, assim como o Senhor criou na criação todas as coisas, cria em mim, dentro de mim, no meu coração, um coração puro, porque eu não tenho. E renova um espírito inabalável. Irmãos, esses planos de Deus para o nosso coração são planos infalíveis. Esses planos de Deus para as nossas vidas são planos que vão se concretizar em nossas vidas. Nós temos aqui 6 itens. Nós temos pureza e limpeza, amor e obediência, santificação, renovação do coração, comunhão como era no jardim do Éden. Nós temos purificação. Todos esses itens nos levam até Deus e nos levam a receber uma promessa de Deus no nosso coração. E eu acho que a principal promessa de Deus para o nosso coração é ver o Senhor. Queridos,
que os seus planos, aqueles planos que você faz, que eu faço no nosso coração, sejam dobrados aos planos de Deus. Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. No livro de Jeremias vai dizer o seguinte: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou para vos dar um futuro. Algumas versões vão dizer isso. Deus tem algo bom para o nosso coração, Deus tem algo bom para as nossas vidas. Que nessa manhã você possa fechar os seus olhos, você que pode. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de compreender e entender alguns dos planos descritos na Bíblia, do coração de Deus para o nosso coração. E que nós possamos viver esses planos. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças porque, mais uma vez, o Senhor nos reuniu para nos ensinar. E que ensinamentos maravilhosos nós adquirimos nessa manhã, entendendo quais são os planos dos homens, quais são as intenções do coração do homem e também quais são os seus planos maravilhosos para as nossas vidas. Nós vimos que o Senhor tem pureza e limpeza para as nossas vidas, para o nosso coração, que é um coração pecaminoso. Nós vimos que o Senhor tem amor e obediência, amor ao Senhor e obediência pelos seus ensinamentos, pelos teus propósitos, pela tua palavra. Nós vimos que o Senhor tem santificação para nós, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem isso nós não veremos o Senhor. Nós vimos também que o Senhor tem uma renovação do nosso coração, através da transformação da nossa mente, assim como o apóstolo Paulo vai falar para os romanos. Nós vimos também que o Senhor tem comunhão, como era no jardim do Éden para as nossas vidas. Essa ligação com o Senhor novamente, o Senhor tem para nós, assim como nós vimos em Gênesis. E também a purificação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Obrigado, Senhor. Obrigado, e que nesse dia nós possamos experimentar desses planos maravilhosos do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada irmão que está acompanhando conosco, a cada irmão que vai assistir depois desse vídeo. Que o Senhor possa nos abençoar e que os seus planos não sejam frustrados, mas que eles sejam realizados em nós. Nós agradecemos ao Senhor por todas essas coisas. E é no nome de Jesus que nós agradecemos e dizemos amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira e que os planos de Deus sejam realizados na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe e amanhã nós nos encontraremos novamente aqui. Fiquem com Deus. Até mais, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.